Números capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Eu vou repetir para vocês o final deste verso que o Senhor disse para Moisés e está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite. Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Amém? Feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós adoramos ao Senhor e a Tua presença em nosso meio. As canções que nós apresentamos ao Senhor nesta noite foram, Senhor, em Teu louvor, em Tua honra, em Tua glória. Essas pessoas que enfrentaram a chuva, essas pessoas que não olharam para o tempo, mas vieram aqui nesta noite, vieram, meu Deus, com o propósito de adorar o Teu nome. Recebe, pois, Senhor, a adoração deste povo. Assim também, Deus, eu oro e peço que envie os Teus anjos neste momento para ordenar a cura, a bênção, o milagre na vida dessa criança, da Yasmin. E oro, Senhor, para que a Tua palavra continue falando conosco nesta noite. Que o Senhor possa usar a minha vida como um veículo, meu Deus, que há de transmitir a Tua palavra a cada um de nós que estamos aqui. Senhor, livra-nos e tira de nossa vida qualquer distração, qualquer sentimento de desatenção. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Tomemos assento, queridos irmãos. Meus amados irmãos, aleluia. O capítulo 23 do livro de Números é um capítulo que conta mais uma parte desta trajetória israelita em direção à terra prometida. No capítulo 23, nós temos 3 episódios e eu gostaria de falar com vocês sobre cada um deles. E eu creio que Deus vai falar com cada um de nós aqui nesta noite. Mas eu quero só já pedir para você não tentar comer toda a palavra, amém? Senão você corre o risco de você ter aí uma congestão espiritual. E se você tentar, pastor, já que você vai falar de 3, então eu quero comer tudo, não, deixa um pouquinho para o teu irmão também. O primeiro episódio que nós vimos no capítulo 23, logo lá no começo, no versículo 1, mostra que o povo de Israel estava passando por muitas dificuldades. O povo estava no deserto, em direção a uma terra que nunca chegava, sendo guiado por um homem velho. E a palavra do Senhor diz que em meio à dificuldade, ao invés do povo clamar ao Senhor com humildade, o povo preferiu murmurar. O povo se reunia num canto do arraial e ali eles declaravam a insatisfação geral, tanto homens quanto mulheres, de crianças a jovens e adultos. A única coisa que o povo sabia fazer era reclamar no arraial. A murmuração do povo, a reclamação que o povo fazia, dizia respeito à vida de escravo que eles levavam no Egito, e a vida de libertos que estavam levando no deserto. As pessoas começaram a murmurar
E muitos deles começaram a achar que seria muito melhor voltar para o Egito e continuar escravo do que ser liberto no deserto. A Bíblia diz que a murmuração do povo foi tão grande, e por aí dá para você imaginar a dimensão da insatisfação, da murmuração do povo, que a Bíblia diz que até Deus se incomodou. Até Deus se irritou com aquela condição do povo, de alguns que começaram a queixar contra o Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus ouviu a murmuração deles, Deus ficou irado, Deus ficou incomodado com aquilo, porque havia um plano, havia um projeto de Deus para aquele povo, e esse projeto que Deus tinha acerca desse povo incluía também o deserto. Mas o povo agora está reclamando do deserto. E a Bíblia diz que Deus, Ele não se agrada de murmuradores. Deus não tem prazer em gente insatisfeita, irmãos. Em gente que fica pelos cantos, reclamando, murmurando. Lá em Efésios capítulo 4, do versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: não digam palavras que faz mal aos outros. Ou seja, Deus não tem prazer naquele tipo de pessoa que fica pelos cantos reclamando. Eu estava aqui no início do culto, antes de começar o culto, conversando com um irmão, e eu dizia para ele assim, que a gente precisa ter muito cuidado com certas pessoas que se lançam num buraco e ficam dentro do buraco murmurando, e aí você vai até a beira do buraco para tentar ajudar. E você diz para o irmão aí: como que está embaixo, irmão? E ele diz: está ruim. Você quer ajuda? Não sei, vê o que você pode fazer. Aí você diz para o irmão assim: eu vou jogar uma corda aí e vou te puxar do buraco, tudo bem? Aí, irmão, joga a corda que a gente vai ver o que faz. É o murmurador, insatisfeito. Aí o irmão pega e joga a corda. Aí ele fala assim: tá firme aí em cima, irmão? Tá firme, ó, eu vou contar até 10. Quando chegar no 10, aí você puxa a corda, tudo bem? Aí o irmão todo feliz, tentando ajudar o insatisfeito com a corda lá no buraco, ele segura firme a corda e fala: irmão, pode começar a contar, que quando chegar nos 10 eu te puxo. Aí ele começa 1, 2, e o irmãozinho está segurando, de repente ele puxa o irmão para dentro do buraco. E aí o irmão fala: rapaz, por que você fez isso? Não, é porque aqui é melhor do que lá em cima. O insatisfeito, ele nunca busca solução. Ele prefere viver sempre dentro do buraco, reclamando. O insatisfeito, ele não quer sair do lugar. Ele não quer marchar em direção à promessa de Deus. Ele quer ficar parado no deserto reclamando do que passou. Uma definição bíblica para o insatisfeito, o murmurador, é que a insatisfação, a murmuração, é fruto de desejos naturais não concebidos. É aquela pessoa que, por ela não conseguir o que ela gostaria, lá em Judas 1,16 diz que ela fica sempre resmungando pelos campos. Tem muita gente, irmãos, que por não saberem qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é o projeto de Deus para a sua vida, para no meio do deserto e fica reclamando. E o pior de tudo é que depois tomam decisões erradas e começam a murmurar como se Deus fosse o culpado pelos seus erros. Você quer um exemplo bíblico disso? Lamentações, capítulo 3, 39 e 40. Jeremias vira para o povo e fala assim: gente, por que vocês estão reclamando? Vocês estão reclamando do castigo que veio sobre vocês por causa de vocês? Ninguém te colocou lá. Você está nessa situação porque você quer. Ele diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor.
Mas o insatisfeito, ele não quer saber de se voltar para o Senhor. Ele quer ficar no arraial, falando para um, falando para outro, reclamando de um, reclamando de outro. E aí, Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, fala assim: irmãos, vocês não devem ficar se queixando, porque alguns deles lá atrás queixaram e foram destruídos pela morte. O povo está insatisfeito, o povo começa a reclamar de Deus, o povo já tinha experimentado milagres de Deus, o povo tinha visto acontecer coisas extraordinárias de Deus na vida deles, a maneira sobrenatural como eles saíram do Egito e como atravessaram aquele mar, era mais do que motivo, era mais do que razão para eles confiarem no Senhor. Mas agora o povo está reclamando e reclamando de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: tem hora que até Deus se cansa de certas pessoas, sabia disso? A Bíblia diz que Deus se cansou do povo. Deus ficou tão cansado de ouvir a murmuração que ele fez uma coisa. Cuidado! Deus mandou fogo no arraial, mandou queimar todos os murmuradores. Ele falou assim, deu aquele sopro, né? E o sopro de Deus saiu queimando, queimou todo o arraial dos murmuradores. Aí houve um tempo de silêncio, um tempo de reflexão. O povo teve temor, o povo ficou preocupado com tudo aquilo que Deus tinha feito, mas não demorou muito. E lá no meio do povo, diz a Bíblia que tinha alguns que eram estrangeiros. Eles estavam no meio do povo, mas não eram parte do povo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, alguns estrangeiros temerosos do que poderia acontecer no Egito decidiram acompanhar os filhos de Israel. E esses estrangeiros agora, eles começam a se reunir com o povo e começam a lembrar o povo dos tempos bons quando viviam no Egito. E aí a Bíblia diz que alguns estrangeiros começaram, versículo 14 de Números capítulo 11, diz assim que enquanto viajavam com o povo, eles estavam com muita vontade de comer carne. Quem estava com vontade de comer carne? Os estrangeiros, que não era do povo, mas que estavam no meio do povo. Não faziam parte dos judeus, mas estavam entre os judeus. E eles começaram a lembrar o povo daquele tempo que eles estavam no Egito. Tudo bem que eles eram escravos, tudo bem que de vez em quando tomavam uma chibatada nas costas, tudo bem que de vez em quando um outro morria pelas mãos dos soldados egípcios, mas eles começam a lembrar e dizer assim: lá no Egito, o que não faltava era carne. Lá no Egito tinha carne de sobra. A gente comia carne todo dia e de repente, aquele sentimento que envolveu os estrangeiros começou também a envolver os israelitas. E aí a Bíblia diz assim, que até mesmo os israelitas começaram a reclamar e começaram a lembrar: se a gente tivesse um pouquinho de carne para comer. Aí agora o povo é esperto, irmãos. O povo sabia que se fosse reclamar de Deus, o fogo ia cair de novo. Sabe o que eles fizeram? Não vamos reclamar com Deus, não. Vamos para a porta da tenda de Moisés. Não vamos falar com Deus, não, porque a gente já viu que falar com Todo-Poderoso lá é complicado. Ele não tem meio termo. Vamos falar com Moisés. E o povo se reúne, e a Bíblia diz que o povo não deixa Moisés dormir. Dia e noite, o povo fica na porta da tenda onde Moisés descansava. E a Bíblia diz que o povo chorava. O povo começou a fazer escândalo. Eles pegavam aquelas criancinhas
barrigudinhas, né? E levantar e falar: Moisés, você não tem dó não, Moisés. Olha a situação desta criança, Moisés. Aí o outro dizia assim: Moisés, você acha que dá para continuar vivendo desse jeito, só comendo pão, Moisés? E o povo começa a reclamar. E a Bíblia diz que o povo reclamou tanto que Moisés ficou a um passo da loucura. A Bíblia diz que Moisés já não dormia mais. Moisés já não conseguia mais orar, já não conseguia mais falar com Deus. O choro do povo, a reclamação do povo, o desejo do povo pela carne estava incomodando Moisés. Sabe o que Moisés fez? Já sei, eu vou resolver isso. Vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. E a Bíblia diz que ele foi falar com Deus. E quando ele foi falar com Deus, ele falou assim: Deus, o negócio é o seguinte, eu sei que se o povo for falar, você vai ficar bravo, vai querer queimar o povo, mas é entre nós. Eu sou Moisés. Dá carne para esse povo. O que aconteceu dessa conversa que Moisés teve com Deus? Duas coisas. Primeiro, ao ouvir o desejo do povo, o clamor do povo, a Bíblia diz que o Senhor ficou com dó de Moisés. Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, você não vai aguentar não, Moisés. Se eu que sou Deus já não aguentei a primeira leva, Moisés, eu vou fazer o seguinte, Moisés. A Bíblia diz assim, que Deus ficou com pena de Moisés. Ele falou assim no versículo de Números 11 e 17, falou assim: você não consegue fazer sozinho não, Moisés. Eu vou levantar no meio do povo 70 homens, e eu vou tirar da autoridade do Espírito que está sobre você, e eu vou colocar sobre 70 homens para dividir a carga, Moisés, porque senão você não vai aguentar chegar mais nem no pé do monte com esse povo. Segunda coisa que aconteceu, Deus ouviu a oração de Moisés, e aí o Senhor disse para Moisés assim: Moisés, eu vou atender o pedido do povo, mas com uma ressalva, como nós vamos ver adiante. Números capítulo 11, versículo 18, versículo 20. O Senhor falou assim para Moisés: Moisés, fala para o povo para se purificar para amanhã, porque amanhã eu vou dar carne para o povo comer. O Senhor ouviu isso, o Senhor ouviu vocês chorando, porque o povo está chorando, e dizendo que queriam comer carne, porque vocês passavam bem no Egito. Por isso o Senhor vai dar carne para vocês e vocês vão comer. Aí o povo fica todo feliz, né? Se fosse nos dias de hoje, o povo ia bater palma, né? Ia dizer: glória a Deus, Deus ouviu a nossa oração. Aí Moisés continua e diz assim: mas tem mais ainda. Vocês não vão comer carne só um dia. Vocês não vão comer carne só 2 dias. Vocês não vão comer carne só 5 dias. Vocês não vão comer carne só 10 dias. Vocês não vão comer carne só 20 dias. Vocês vão comer carne durante 30 dias, um mês inteiro, até que a carne saia pelo nariz de vocês e vocês fiquem enjoados de tanto comer carne. Aí o povo fica feliz. E Moisés diz: pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés entrega a palavra de Deus para o povo. Aí o povo está todo feliz, vai todo mundo para casa tomar banho, pentear o cabelo, vai todo mundo enxugar as lágrimas, todo mundo vai se preparar, porque no dia seguinte Deus vai dar carne para o povo. Mas o povo se esqueceu do final da palavra: vocês vão comer tanto que vai sair até pelo nariz. Qual foi o terceiro episódio? Que aí é onde que eu quero ater a pregação, eu quero que você se atente bastante para o que eu vou te dizer agora. O terceiro episódio que acontece nessa passagem é que Moisés, mesmo dizendo isso para o povo, Moisés não está muito crente que Deus seja capaz de fazer aquilo que ele prometeu. E na passagem que foi lida aqui nessa noite, Moisés fala assim para o Senhor: Senhor, não tem vaca suficiente, não tem ovelha suficiente, ainda que o mar desse todos os peixes que tem nele, não dá para dar tanta carne para esse povo. Só para você ter uma ideia, nessa época, quando o Senhor falou ao povo
havia mais ou menos 600 mil homens, é o que Moisés declara para Deus: Senhor, eu tenho 600 mil homens, mais mulheres e crianças, 1,5 milhão de pessoas. É você pegar aqui a cidade de Osasco e pegar a cidade de Carapicuíba, somar as duas cidades. Moisés falou: Senhor, não tem como dar comida para todo esse povo. Aí o Senhor fala para Moisés assim: Moisés, você está duvidando que eu seja capaz de fazer isso? Quantas vezes Deus fala que vai fazer alguma coisa impossível na nossa vida? Vocês cantaram aqui nesta noite, o Deus do impossível. E aí Deus fala assim: eu vou fazer tal coisa na sua vida. Aí você fala assim: Deus, espera aí, eu até entendo que o Senhor é Deus, mas cá entre nós, venhamos e convenhamos. O Senhor já parou para ver a situação? O Senhor já parou para ver o que está rolando? O Senhor acha que dá para acontecer? O que Deus quer de cada um de nós, irmãos, é que a gente aprenda a confiar nele, a confiar nas suas promessas. Porque quando Deus promete que vai dar alguma coisa, mesmo que seja no campo da impossibilidade, daquilo que você julga impossível, é certo que Deus cumprirá as suas promessas. Algumas verdades que a gente vê acerca do cumprimento da promessa de Deus, mas fique ligado no que eu vou te falar, porque essa palavra que eu estou transmitindo para você, ela vai cortar de dois lados. E primeiro eu quero falar daquilo que todos nós já sabemos, que todos nós já estamos cansados de ouvir, mas eu preciso que você me ouça mais uma vez. Quando Deus fala que vai cumprir a sua promessa na tua vida, Ele cumpre. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, que quando a promessa é de Deus, a promessa de Deus, ela é seletiva. Quando Deus decide abençoar a vida de alguém, meu querido, não importa a família que você faz parte, não importa se hoje, como a irmã Iraí testemunhou aqui, não importa se hoje você está morando numa casinha que é um chão de terra batido. Quando Deus diz que vai abençoar você, a promessa de Deus é seletiva. Se Deus diz, Deus escolhe dentro de uma família, você diz assim: Senhor, mas dentro da minha família, o Senhor está dizendo que vai me abençoar. Aí você diz assim: eu olho para o pai, eu olho para a mãe, eu olho para o tio, eu olho para a tia, eu olho para o irmão, para a irmã, eu olho para os parentes, eu não consigo ver, Senhor, essa possibilidade. Mas escute o que o Senhor está aqui dizendo: se Deus falou que vai fazer, se Ele disse que vai te abençoar, não importa a situação, a condição que você vive, que você está, Deus vai cumprir a sua palavra. Lá em Números capítulo 14, versículo 30, o Senhor diz assim, que Ele jurou ao povo que levaria o povo até a terra da promessa. Mas aí o Senhor diz assim: eu jurei que vou levar, mas só tem um de vocês que eu quero realmente abençoar, que é Caleb. Não foi Caleb que escolheu ser abençoado por Deus, foi Deus que escolheu abençoar Caleb e falou assim: você, Caleb, vai ser o único desse povo que vai entrar naquela terra. Talvez tenha pessoas aqui nesta noite que estejam vivendo essa mesma condição, e você diga assim: Senhor, eu não consigo ver nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade do Senhor cumprir a sua promessa na minha vida. Mas saiba disso, que Deus, quando seleciona alguém, quando Deus escolhe alguém, quando Deus elege alguém e diz: eu vou abençoar, Ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus. O que você precisa fazer para alcançar esta promessa de Deus na tua vida? Você precisa manter o foco na promessa de Deus. Passaram-se 45 anos, e Caleb em Josué, capítulo 14, versículo 7, e versículo 10 e versículo 13, ele diz assim: passaram-se 45 anos, mas eu nunca me deixei influenciar pelas pessoas.
continuei acreditando que o Senhor daria a promessa e o Senhor cumpriu. Caleb estava no meio de um povo incrédulo, de um povo descontente, mas ele não foi influenciado pela negatividade daquele povo. Ele continuou focado na promessa de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. O que Deus tem dito acerca da tua vida e acerca do teu futuro? O que Deus tem prometido que vai fazer na tua vida? Não importa se quem está do teu lado não acredita. Não importa se quem está do teu lado está reclamando ou murmurando. Não importa se quem está do teu lado não acredita que Deus seja capaz de fazer isso na tua vida. Mantenha os teus olhos firmes na promessa de Deus, porque em Hebreus capítulo 6, versículo 18, a palavra do Senhor diz que o Deus que prometeu não pode mentir. Se Deus falou, está falado. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Antes que eu fale o outro lado da palavra, dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado e fala assim: se Deus falou, está falado, irmão. Fala assim para o irmão: continua ligado na promessa, porque ela vai se cumprir. Mas tem a segunda coisa, e é isto que essa palavra se trata. A segunda coisa que eu quero falar nessa palavra é que quando o povo insistiu para comer carne, o povo cometeu um erro. Qual foi o erro que o povo cometeu? O povo saiu da vontade diretiva de Deus e passou a entrar no campo da vontade permissiva. Deus não queria dar carne para o povo. Amém? Deus não queria dar carne para o povo. Mas o povo queria a carne. A vontade diretiva de Deus era de conservar o povo sem comer carne. Mas o povo começa a insistir. O que é a vontade permissiva de Deus? É aquela vontade que se baseia no desejo das pessoas, de querer alguma coisa e de insistir naquela coisa. É aquele tipo de pessoa disposta a pagar sacrifícios. É aquela pessoa que aceita cumprir uma penitência. É aquela pessoa que está disposta a pagar um alto preço para alcançar aquilo que ela deseja, mesmo que Deus esteja dizendo para ela que não é vontade dele. E aí entra a vontade permissiva de Deus, porque Deus não queria dar carne para o povo, mas o povo está insistindo tanto, e o povo vai falar com quem? Com Moisés. Eu quero dizer uma palavra aqui para os intercessores desta igreja, para você que costuma orar pelos outros. A gente precisa ter muita sabedoria de Deus na hora que nós oramos pelos outros, porque às vezes as pessoas pedem para nós assim: ora por isso, e aí você vai orar por aquilo, e Deus diz assim: mas eu não queria dar, mas já que você está pedindo, você é intercessor, eu vou permitir que aquilo aconteça. E aí Deus permite que determinadas coisas aconteçam. Deus deixou bem claro que não era propósito dele dar carne, mas o povo está insistindo tanto, o povo está pedindo tanto, que aí Deus permite que o povo coma carne. E o Senhor diz para Moisés: tudo bem, é carne que você quer? Eu vou dar carne. Sabe aquela pessoa que a pastora falou agora há pouco aqui? Senhor, eu quero um carro. Aí ele faz até campanha para conquistar o carro, conquistando a chave da casa própria, conquistando a chave do automóvel 0 km. E a pessoa, ela se sacrifica. Ela não perde uma reunião quando está fazendo campanha. Eu me lembro que quando esse ministério começou, logo no início, nas quartas-feiras nós tínhamos cultos de campanha. Os mais antigos devem se lembrar disso. A gente tinha culto de campanha. Gente, o povo não faltava. O povo vinha 7 quartas-feiras. E por que o povo vinha? Porque eles queriam aquilo que tinham se proposto a buscar. Só que às vezes a gente age igual o Senhor de Israel. A gente quer comer carne, mas Deus não quer dar carne. Mas a gente é tão manhoso, nós somos tão mimados, chorões, que a gente fica lá: ai, Senhor, eu preciso, Senhor. E tem aqueles que
e fica lá, Senhor, o Senhor falou que quem bate a porta se abre, então eu não vou parar de bater enquanto o Senhor não der. Se o Senhor não der o que eu quero, eu não saio daqui. O pastor vai ter que dormir comigo na igreja, mas eu só vou embora quando eu receber. Aí Deus olha para o pastor e fala assim: Deus, igual ele olhou para Moisés e falou: eu estou com dó de você. Fala para ele em paz que eu vou dar o que ele está pedindo. Só que cuidado, irmão, porque nem tudo que a gente pede é o que Deus quer dar. Deus cumpriu a palavra. Ele deu para o povo o que o povo queria. A Bíblia diz que o povo trabalhou dia e noite. O povo não teve coragem de fazer nada no deserto, de construir nada em benefício próprio. Mas agora, quando Deus falou que ia dar carne para o povo, a Bíblia diz que o povo ficou uma noite e um dia inteiro catando carne. Aí, olha só, gente, acompanhe comigo o raciocínio. O povo está no deserto, temperatura de 45 graus no deserto. Aí Deus manda carne, mas vem tanta carne, mas tanta carne, mas tanta carne, que a Bíblia diz que o que pegou menos pegou 1000 quilos. Você consegue imaginar 1000 quilos de carne? Gente, é carne para mais de metro. A ganância era tão grande, o olho do povo era tão grande, que o povo começa a catar, e cata. Só que cá entre nós, não tinha geladeira no deserto, não tinha freezer no deserto, não tinha condições de higiene no deserto. Eles estão no deserto, minha gente. Mas o povo começa a catar, e cata, e todo mundo, 1000 quilos de carne, o que pegou menos. E aí, agora o povo tem carne de sobra para comer. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim: vocês não querem? Então agora coma até sair pelo nariz. Você não queria tanto um carro novo? Então agora aproveita o seu carro. Continua. Não vem para o culto, né? Não vem mais para a oração. Agora tem que curtir um pouco, tem que queimar os primeiros 10.000 quilômetros do carro. E de preferência numa viagem ao litoral, se for verão, ou quem sabe para Campos do Jordão no inverno. O povo tem carne de sobra. Sabe qual foi o resultado disso? Desastroso. No primeiro dia comeram carne, foi uma bênção. No segundo dia comeram carne, foi uma bênção. Mas daqui a pouco a carne começa a estragar, porque o povo, nem todo mundo tinha as condições necessárias, os instrumentos necessários para conservar a carne. Aí sabe o que acontece? A carne começa a estragar e apodrecer. E o povo que estava comendo carne fresca agora está comendo carniça. O que estava comendo carne fresca agora não aguenta mais o fedor da carne. E eu vejo Moisés passando no meio do povo, falando assim: não queria carne, agora come carne. Moisés com aqueles, vamos imaginar a cena aqui, com alguns valentões do lado, alguma segurança, chegavam para aqueles que eram chorões e falavam: você não estava chorando lá que você queria comer carne? Agora come carne. Ó, Moisés, está cheirando mal, ó, tem um bichinho aqui, come! Você não queria? E a Bíblia diz que o povo começou a vomitar, o povo começou a enojar, o povo começou a passar mal, e de repente o resultado de tudo isso é que houve uma epidemia que causou a morte e a destruição de muitas pessoas. Meus queridos irmãos, tomemos cuidado com aquilo que nós estamos pedindo. Tomemos cuidado com aquilo que a gente está insistindo tanto com Deus, que a gente quer porque nós queremos, porque tem que ser assim, porque se não for assim, eu vou trocar de igreja, eu vou rasgar minha Bíblia, eu vou colocar no Facebook, eu vou denunciar no Twitter que Deus não responde. E aí Deus fala assim: tá bom, desculpe, no Twitter não, no Reclame Aqui. Eu vou mandar lá no Reclame Aqui que Deus não quer me ouvir. Aí Deus fala: tá bom, meu filho, você quer? Eu vou te dar. Mas aquilo que parece gostoso no começo vai ser triste no fim. A carne fresca do primeiro dia era carne podre no 30º dia. A carne fresca que comeram até encher a barriga no primeiro dia foi a mesma carne que causou a epidemia e a destruição e morte de muitos.
O lugar onde o povo estava ficou conhecido e marcado pela destruição. Sabe qual o nome que foi dado para esse lugar? As sepulturas do desejo. Esse foi o nome que Moisés deu para aquele lugar. A Bíblia diz assim, que houve tanta morte naquele arraial, que o povo teve que mudar de endereço. O povo teve que sair daquele arraial, teve que ir embora, porque não tinha condições de permanecer naquele lugar. Olha só o resultado de um desejo que eles tinham de querer voltar ao Egito, de querer se alimentar de uma lembrança, de uma coisa que eles tinham no Egito. O povo agora tem que levantar o acampamento, o povo tem que mudar, e o povo sai triste. E a palavra do Senhor diz que o nome dado àquele lugar foi Kibroth Hattaavah, que quer dizer as sepulturas do desejo. Quando eu estava lendo essa palavra aqui, eu comecei a meditar e pensar um pouco do que o texto sagrado está dizendo aqui. Ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Queridos, vamos tomar cuidado com o desejo, porque nem todo desejo é vontade de Deus. Vamos tomar cuidado. Se Deus não te deu aquilo que você deseja, é porque Deus quer que você continue comendo maná e continue vivo com saúde. Se Deus ainda não te deu o que você está querendo tanto, é porque não é a hora. Quando você pisar lá na terra da promessa, você vai poder comer uva, você vai poder comer manga, maçã, você vai poder comer carne à vontade, você vai ter água fresca, mas no deserto não é lugar para comer carne. Deserto é lugar para ser alimentado pelo maná que vem de Deus. Cuidado, porque o desejo guarda uma sepultura e pode te jogar dentro dela. O desejo do povo sobrepôs a vontade de Deus. Eles optaram, foi uma opção do povo. Eles desejaram, eles insistiram pela carne. Não vamos negar que a carne era um alimento mais gostoso do que comer pão. Não sei se alguém aqui já comeu aqueles pães sírios, né? O pão que eles comiam no deserto era um pouco pior do que o pão sírio. Então você imagine comer aquele negócio seco todo dia, sem sabor. Aquele pão que vai ser tudo sípido, sei lá, não tem graça comer aquele negócio. A Bíblia diz que eles pegavam o maná, moíam, faziam aqueles pão seco, duro, e comia aquilo. E chega uma hora, gente, que o povo não aguenta mais. A minha esposa sabe que eu tenho síndrome de fubá e de macarrão, porque quando eu era criança e muito pobre, a única coisa que a gente comia era fubá e macarrão. Então hoje, às vezes a pessoa faz aquele macarrão gostoso e com carne no meio, fala, macarrão, aliás, não, o fubá, né, com a carne no meio, eu falo, gente, eu sei que isso é gostoso, mas eu tenho pavor de só de olhar para isso, parece um maná. Não aguento comer fubá, porque eu comi muito fubá na minha vida. Às vezes as visitas chegavam em casa e a gente estava comendo fubá, aí a gente se escondia debaixo da cama para a visita não ver. Era assim, não era? Meus irmãos daqui sabem disso. E quando não era fubá, era macarrão, aqueles espaguetes. Gente, vala-me Deus. Eu fico imaginando como que o povo estava se sentindo. É cruel comer maná dia, de manhã, à tarde, à noite, maná. Gente, ninguém aguenta mais aquele pão seco. Mas se Deus estava dando maná, é porque Deus sabia que comer carne no deserto ia fazer mal, que comer carne no deserto ia trazer doenças, que comer carne no deserto poderia trazer infecções, matar o povo. Então, meu irmão, se contente com o maná que Deus está te dando. Se contente com aquilo que Deus está proporcionando na tua vida. Porque quando você pisar na terra da promessa, aí você come carne à vontade. Mas agora é hora de maná. As promessas de Deus estão sempre ao nosso alcance. E aí eu peço para vocês se colocarem em pé, em nome do Senhor Jesus. Mas a gente deve compreender a vontade de Deus
para não cair no erro de pedir coisas que vão fazer mal para nós no futuro. Talvez você esteja dizendo assim: Senhor, mas isso seria tão bom para mim agora. Aí Deus diz para você: não, meu filho, minha filha, isso não é bom para você agora. Espera mais um pouquinho. Deus optou em dar maná para o povo porque era seguro e era saudável. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela assim: Deus sabe o que é melhor para você. Diga para ela assim: Deus te dá na medida certa. Fala para ele: fica tranquilo, você vai comer muita carne, sem precisar comer carne estragada, mas tem que esperar. Olha o que o Senhor disse lá em Isaías capítulo 48, 17 e 18. O Senhor, o Santo de Israel, o seu Salvador, está dizendo ao seu povo: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e guio no caminho que deve seguir. É Deus que te leva pelo caminho que Ele acha que você deve ir, irmão. Não vamos questionar o Senhor. Não vamos fazer parte do time dos murmuradores no arraial. Não vamos fazer parte do time dos chorões, que tanto pede, que tanto reclama, que Deus acaba permitindo, embora Ele não queira te dar. Mas você tanto insistiu que Ele fala: tá bom, é o que você quer, receba. O Senhor diz assim: se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a tua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido tão constantes como são constantes as ondas do mar. Eu vou repetir para você esta palavra, porque eu quero terminar aqui. O Senhor está dizendo assim, que se você tivesse obedecido, e aí eu vou parafrasear essa palavra e dizer assim, que se você obedecer a voz do Senhor e a vontade do Senhor para a tua vida, a sua prosperidade vai aumentar como se fosse uma enchente. Todo mundo aqui já viu enchente alguma vez? Se você nunca viu, eu te convido aí um dia de chuva no Bico da Águia. Você vai entender o que é enchente naquela ladeira. A água começa a descer e daqui a pouco ela toma toda a rua, porque é uma descida. Uma descida, ali são mais de 1000 metros só de descida, e a água vai vindo lá de cima e vai juntando, e aí você fica ali na varandinha do Bico da Águia só olhando. Daqui a pouco é um pouquinho de água, daqui a pouco você olha, a rua inteira está tomada por água. Isso é uma enchente. Ou se não, você vai no Jardim Silveira, no centro de Barueri, dias de chuva, quem sabe você tem a sorte de ver uma enchente. O rio transborda, inunda tudo o que tem em volta. O Senhor está dizendo que se você obedecer os seus mandamentos, a sua prosperidade vai ser como uma enchente. Ela vai começar, e daqui a pouco o negócio vai começar a crescer, vai começar a se avolumar, e as coisas vão acontecendo, e vai chegar uma hora que você vai falar assim: Deus, tudo isso, e Ele vai dizer: te segura, porque vem mais. E Ele diz: as tuas vitórias serão tão constantes como as ondas do mar. Quando você vai lá para o mar, você fica esperando, e de vez em quando você vê o mar, o tempo todo. O mar não se cansa, já repararam nisso? O mar não se cansa, ele não para, o tempo todo tem onda. O tempo todo, às vezes tem onda alta, às vezes tem onda baixa, alguns dizem onda, sei lá, onda leve, onda brava, mas o tempo todo tem onda no mar. O Senhor está dizendo que as tuas vitórias vão ser assim. Um dia você vai acordar, você vai ter uma vitória pequena. Outro dia você vai acordar e você vai ter uma vitória grande. Mas as vitórias não deixarão de acontecer na tua vida. Você só precisa obedecer a voz do Senhor e deixar Deus dirigir a tua vida. Você está disposto a isso nessa noite? Você está disposto a ser guiado pelo Senhor? Então diga comigo assim: eu prefiro comer maná no deserto do que me encher de carne no deserto e ser sepultado no poço do desejo. Você tem certeza disso? Você acabou de declarar agora que você está disposto, que você está disposta a continuar comendo maná. Espera,
Porque se você obedecer ao Senhor, Josué e Caleb obedeceram ao Senhor. E um dia, estou terminando a palavra, um dia, 45 anos depois, Caleb está entrando na terra, e ele está pisando, atravessando o Jordão, e ele vai indo. Aí ele olha assim para o alto e ele vê aquela montanha que o Senhor lhe prometeu. Talvez Deus tenha prometido alguma montanha para você também. A promessa de Deus é sempre no alto, é coisa grande. Deus sempre faz promessas de coisas grandes. Ele olha para aquela montanha. A Bíblia não diz, mas eu imagino que aquele velhinho olha para os seus filhos, suas filhas, aliás, e fala assim: minhas filhas, valeu a pena obedecer ao Senhor. Olha o tamanho da montanha. Olha o tamanho do monte que a gente tem para conquistar. Se você obedecer ao Senhor, vai chover na tua vida como correntes. As bênçãos de Deus vão fluir sobre você. Eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento. Você não precisa sair do lugar aonde você está, mas aí mesmo onde você está, eu quero orar por você neste momento. Aleluia. Talvez depois dessa palavra, alguns de vocês vão deixar de pedir coisas que estavam pedindo ao Senhor. Talvez alguns de vocês vão ter que replanejar o seu foco, os seus horizontes. Mas continue focado na bênção de Deus. Não se preocupe, porque os estrangeiros são aquelas pessoas que não fazem parte da linhagem santa. Os estrangeiros são aquelas pessoas que não têm aliança com Deus, como você tem. Então os estrangeiros são aquelas pessoas que vêm até você para tentar tirar o foco, desviar a sua atenção daquilo que Deus tem para a sua vida. Não ouça os estrangeiros, ouça a voz do Senhor e pare de reclamar. Amém? Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Se você sentir, enquanto o ministério de louvor está adorando ao Senhor, se você sentir nesse momento de falar a Deus, de dizer a Deus o que você necessita, o que você precisa dele, então diga ao Senhor. Mas busque ao Senhor nesse momento. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus impossível. Escute, quando todos dizem não, olha o que o Senhor diz para você. Quando tudo diz que não, escute a voz do Senhor. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Escute, você não está só. O Senhor está com você. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontra em mim teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer.
Por todas essas pessoas que estão reunidas aqui na tua casa nesta noite. Eu vejo pessoas aqui, meu Deus, como os filhos de Israel que estavam no deserto e queriam, Senhor, experimentar algo novo. Tudo que o povo queria era um pouquinho de carne. O povo queria, Senhor, saciar o seu desejo, mas aquele não era o momento. Mas o povo insistiu. Assim tem pessoas também aqui nesta noite que o Senhor tem dado maná para eles, mas eles querem mais, querem carne. Mas o Senhor diz para você nesta noite: espera mais um pouquinho, porque ainda não é o tempo. Não é o tempo da carne, não é o tempo de saciar o teu desejo. Vai chegar um momento na tua vida, vai chegar um momento que as coisas boas que você tanto deseja começarão a fluir sobre a tua vida, mas não é agora. Hoje o Senhor quer que você caminhe um pouco mais no deserto, que você continue vivendo, desfrutando e experimentando um pouco mais da sua graça. E quando chegar o tempo, o Senhor trará sobre você uma bênção em abundância. Mas espera no Senhor, porque o Deus do impossível é o Deus que contraria as leis da natureza. O Deus dos impossíveis é o Deus que contraria o desejo dos outros. As pessoas dizem que não vai dar certo, mas Deus diz: vai dar certo. Apenas confia e espera em Deus. Aleluia, Deus. Porque no tempo de Deus, Aleluia, Jesus. as coisas vão acontecer na tua vida. No tempo de Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa esse povo, Senhor. Faz com que cada um de nós compreenda, Senhor, o teu propósito e a tua vontade, até que chegue o tempo de conquistarmos e de desfrutarmos das promessas que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Abraça o irmão que está do teu lado aí e diga para ele assim: meu irmão, continue esperando um pouquinho mais. Olha para ele: continua comendo um pouquinho mais de maná. Você está tão bem assim, de forma. Para quê, irmão? Para que querer? Para que querer coisas que vão te fazer mal? Para que querer coisas que podem tirar você da presença de Deus? Espera, porque tudo vem na hora certa, no momento certo de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra que você recebe nesta noite de Deus no seu coração. Eu quero, antes de terminar, só dizer a toda esta igreja que sexta-feira nós temos mais um culto com as mulheres, com toda a igreja, mais um culto dirigido pelo Ministério de Mulheres desta igreja, sexta-feira. E assim como foi ontem, que foi tão lindo, hoje tão lindo, eu creio que sexta-feira também será muito lindo, será a bênção de Deus. Amém? Levanta a sua mão assim ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo do Senhor e o maná de Deus
seja sobre a tua vida. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus.